O episódio de hoje traz uma conversa que tem tudo a ver com as nossas finanças, que é a organização. Organização da casa, organização da vida, organização financeira. Para isso a gente trouxe uma convidada bem especial que vai conversar sobre esse papo pra gente, mas antes a introdução hoje aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a ideia desse episódio surgiu a partir de um texto que eu fiz na minha newsletter sobre a organização de armários e que tem tudo a ver com organização da vida e financeira também, e que eu vou ler ele aqui porque acho que ele vai dar o tom para a conversa que vem depois. Então, vamos lá. Já faz um bom tempo que escuto. Você vai precisar de mais armários. Não me lembro ao certo quem me falou isso pela primeira vez, mas o fato é que internalizei o conselho. Talvez não da forma que você está pensando, mas de algum modo o alerta ecoou em mim. Eu moro no mesmo apartamento desde que me casei em 2012. Derrubamos o terceiro quarto para ampliar a sala, e durante muitos anos o segundo quarto ficou praticamente inutilizado, exceto por um elemento: o armário. Roupa de cama, pastas com papéis, casacos de frios, tudo isso ocupava parte do armário do segundo quarto. Mas a frase "você vai precisar de mais armários" estava ali, cravada no meu inconsciente, e talvez por isso eu fiz questão de deixar gavetas e prateleiras vazias desde que me mudei. Só que em um dado momento, eu cheguei a ocupar uma parte desse armário com as minhas roupas. Eu acreditava que o armário que estava sendo dividido com meu marido já não era mais suficiente, e eu precisava usar um espaço do outro ali que estava só esperando. Mas não durou muito tempo. Eu comecei a achar que perdia muito tempo tendo que abrir armários em cômodos diferentes, e mais do que isso, comecei a me incomodar. Será que eu precisava daquilo tudo de roupa? Me deu um estalo e veio a sensação que se eu seguisse por esse caminho, eu ia acabar ocupando todos os espaços que visse pela frente. Afinal, eles estavam vazios. Tratei de organizar minhas roupas, praticar o desapego e estabeleci como regra que não deveria ocupar o armário do segundo quarto com meu vestuário. Afinal, você vai precisar de mais armários quando o bebê chegar, era o que eu vivia ouvindo. Eis que o bebê chegou, e os armários estavam liberados. Ufa! Pacotes de fraldas, roupinhas, artigos que eu sequer sabia que existiam. Ainda assim, a parafernália não foi suficiente para lotar todos os espaços. Ali no meu inconsciente eu ainda tinha aquela coisa de deixe espaços livres, porque você vai precisar. Assim o fiz. Quando meu filho tinha somente 4 meses, a gente vivenciou o inimaginável, uma pandemia. Confesso que pela primeira vez eu senti falta de espaço, mas não era de armários. O tempo passou, o novo normal se instaurou, e lá veio o conselho novamente: você vai precisar de mais armários. Mas será possível? O argumento é que meu filho logo passaria a ter muita tralha, muito brinquedo grande e precisaria ter onde colocar aquilo tudo. A essa altura eu já estava vacinada e ficava orgulhosa de ainda ter muitos espaços de armários vazios na minha casa. Só que o desafio passou a ir além. Você vai precisar de um escritório, era o que eu ouvia. Mas seria um único escritório suficiente? Afinal, tanto eu quanto meu marido precisaríamos desse espaço. Quando eu dei por mim, lá estava eu pesquisando outros apartamentos sem ter parado para refletir o óbvio. Será que é realmente de um escritório que a gente precisava? Ou será que a gente estava precisando de mais espaço nas nossas vidas? As perguntas certas são mais importantes do que as respostas, mas o que é óbvio para minha família e para os nossos anseios não é tão óbvio para quem vê de fora. Quem vê de fora enxerga os bens materiais, as posses, o que é tangível a olho nu. Hoje cedo eu estava escutando um podcast que eu gosto bastante, que é o 45 do Primeiro Tempo, do Patrick Santos, e ele falava uma grande verdade: precisamos descomprimir. É preciso abrir espaço para as coisas boas surgirem na vida. Quando vivemos naquele loop casa, trabalho, casa, no modelo automático sem pausas, fica difícil ter o espaço necessário para que novas coisas boas surjam na vida. Fica quase impossível deixar a vida nos surpreender positivamente. E eu já vivenciei esse loop que o Patrick mencionou, e não poderia concordar mais. É preciso abrir espaço. O guarda-roupa necessita de gavetas e prateleiras vazias. Sua vida necessita de menos tranqueira. A pausa pode ser mais simples do que se imagina. Menos é mais nunca fez tanto sentido. Obrigada a todos que me alertaram que eu precisaria de mais armários. O conselho reverberou de uma forma inusitada para outras esferas e foi fundamental para eu deixar espaços vazios para o que realmente importa nessa vida: desfrutá-la. Então, esse foi o texto que serviu de inspiração para o episódio de hoje. E um último ponto aqui para a introdução, para conectar tudo que a gente vai falar, é que o modo como a gente usa, cuida, organiza da nossa casa diz muito sobre a forma como a gente também organiza a nossa mente. E, em contrapartida, a gente pode até mesmo transformar aspectos da nossa psique, não sei exatamente como que se fala aí, por meio do cuidado com a nossa casa. Se a gente entender o que a casa diz sobre nós e eventualmente cuidar dela com bastante intenção, isso pode ser quase que terapêutico e transbordar para outras esferas da nossa vida. Então, isso tem tudo a ver com finanças, porque finanças tem tudo a ver com vida, e a gente espera que vocês curtam o episódio de hoje. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática.
Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Bom, aí pela introdução vocês já entenderam o mote do tema de hoje. A parte da organização, ela é muito além da só organização física, né? Ela invade vários aspectos da nossa vida, incluindo a parte financeira. E para falar sobre esse tema aqui com mais profundidade, a gente trouxe uma expert no assunto hoje, que é a Naline Greenkraut. Ela é autora do livro Casa Arrumada, Vida Leve. Foi um livro que quem já leu ali a newsletter sabe que eu até indiquei ele lá. Por muito tempo ela foi personal organizer, mas acho que o olhar dela expande tanto, não só, porque não é só, né, de ser personal organizer, mas expande tanto desse escopo que ela ampliou. A gente vai falar aqui hoje sobre organização em geral da vida. Organização é um tema que eu amo, sei que a Vicky também ama e que ela tá super empolgada para esse episódio, né, Vicky? Porque acho que você tá passando aí por esse momento e já a gente já vai passar a palavra para a Naline. Eu falei aqui antes de gravar, gente, eu tô muito animada, sou, muito virginiana e eu tô, assim, acho que vai ser o paraíso das virginianas o episódio de hoje. Então, queria agradecer a você, Naline, por ter aceito o nosso convite. A gente não só ama conhecer trajetórias de pessoas aqui no podcast e também as que a gente ouve offline, né, fora do pod, mas a sua trajetória e acho que o seu propósito, principalmente, a gente achou incrível porque tem muito a ver com finanças e até a introdução do nosso pod, né, que finanças é muito mais sobre escolhas do que matemática. Eu acho que a essência do nosso pod hoje, né, desse episódio, é sobre uma parte dessas escolhas, né? Que escolhas são essas que ajudam a gente a pôr em prática o menos é mais, eu acho. E então conta pra gente um pouco de quem é a Naline, como a organização entrou na sua vida, já dá uns spoilers, fala do seu livro, faz um jabá, conta um pouco de você e aí a gente começa a fazer perguntas, mas senão a gente não vai parar de falar, então vou te passar a palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e parabenizar também pelo trabalho que vocês têm feito aqui no podcast. E sem mais delongas, vamos falar de organização, que eu já gostei muito que você trouxe uma frase que é muito sobre o que eu acredito e eu acho que aí a gente já começa a entender a sinergia. Que você falou que vocês trazem que finanças é sobre escolhas e eu falo que organização é sobre escolhas. Então, eu acredito que aqui a gente já vê como a gente tem uma linguagem parecida e vai ser muito bom aprofundar nesse assunto. E aí, para trazer um pouquinho de contexto, para quem não me conhece, eu sou formada em propaganda e marketing, fiz pós-graduação em administração de empresas, sempre meu sonho era trabalhar em multinacionais, trabalhei muitos anos no corporativo, até que eu virei mãe. E aí, quando veio a maternidade, veio também um desejo de querer ficar mais em casa, curtindo as crianças, e no primeiro momento eu não sabia muito como fazer isso, eu até tinha me organizado para isso, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de trabalhar, então ficar em casa no começo foi muito difícil, e eu comecei a pensar em coisas que eu podia fazer em paralelo, mas foi um momento que era para ser um momento gostoso de ficar em casa, curtir a maternidade, e virou um momento bem caótico, porque eu me deparei com uma bagunça muito grande na minha casa. E até a Vitória comentou que ela se mudou para um apartamento dela, acho que depois você pode até falar mais sobre isso. E eu me identifiquei muito com a minha história, que eu trago isso no livro, porque eu conto que a casa dos meus pais era muito bagunçada e isso me incomodava demais. E eu queria organizar a casa dos meus pais e eu não tinha esse espaço. Então, quando eu casei, eu falei, agora é o momento que eu vou ter total domínio sobre a minha casa e vou fazer ela do jeito que eu quero. Mas quando eu casei, eu tinha essa vida muito fora de casa. Então, trabalhando fora, em multinacionais, em grandes empresas, eu viajava fora. E acabou que eu deixei de lado esse olhar para a organização. E aí ele voltou com tudo quando eu estava dentro de casa. Só que ele não só voltou com tudo, quanto ele começou a invadir outras áreas. Então, tudo aquilo que eu achei que ia ser um momento gostoso de curtir a minha casa, curtir minha filha, virou um momento muito desafiador. Porque é aquele momento em que eu não encontrava nada, eu ficava estressada, eu culpava todo mundo, eu não entendia porque eu não conseguia dar conta da bagunça.
E aí, entrando um pouco no que a Carol falou, no texto sobre eu preciso de mais armários, aí já linkando um pouco com isso, eu tinha um pouco essa sensação de me faltam armários, me falta espaço, não dou conta de organizar aqui o espaço que eu tenho, preciso mudar de apartamento. E, né, no meio de toda essa angústia e estresse, e filho pequeno, e logo depois engravidei de novo, queria voltar para o mercado, eu me percebi assim numa grande bagunça mental, física, emocional. E o meu resgate para começar a organizar isso foi através do ambiente físico. Foi quando eu comecei a decidir que eu precisava, assim, na verdade nem foi tão consciente, né? Não tinha na época essa consciência, né? Tá tudo bagunçado, emocional, físico, mental, a vida toda tá desorganizada, por onde eu começo? Mas eu comecei pelo físico e a partir da metodologia da Marie Kondo. Então eu até conto no meu livro que eu testei algumas outras coisas, cheguei a fazer outros cursos, mas foi quando eu me deparei com a metodologia dela que eu realmente senti surtir efeito na minha organização. E muito porque eu entendi que não era sobre os armários, era sobre o meu comportamento. E é por isso que todo o meu trabalho sempre veio através desse viés comportamental. Não é sobre a sua gaveta, é sobre a forma que você age, é sobre as suas escolhas, as suas atitudes, os seus hábitos. Então, desde sempre o meu trabalho ele foi sendo pautado, mesmo quando ele era no físico, ele era um trabalho que eu brincava assim, eu não vou organizar a sua casa, eu vou organizar você. E através de você, você começa a organizar a sua casa. E a partir daí eu desenvolvi a metodologia dos tipos de bagunceiros, que foi o que eu trouxe no livro. Então eu trago os 12 tipos de comportamentos pelos quais as pessoas bagunçam. E conforme eu fui tendo esse olhar de que eu estou trabalhando com a pessoa e não só com a casa dela, eu entendi que a casa dela é um dos pilares da vida dela. Assim como tem a casa, tem as finanças, tem o trabalho, tem os relacionamentos, tem a saúde. E quando eu entendi que a casa era um pilar dentro de outros pilares, eu resolvi fazer essa ampliação, né, do trabalho que eu já fazia para um olhar de uma forma mais dinâmica e cheguei aí onde eu estou hoje, né, nesse meu modelo de atuação. Então, são aí alguns anos já, eu digo assim, o trabalho ele vai se formatando, né, conforme a gente vai entendendo a necessidade. Acho que tem um pouco do que a Vitória falou também, um pouco da nossa missão, e eu fui entendendo durante esse processo, principalmente porque esse processo ele começou comigo. Então eu sinto que conforme eu também fui entendendo que depois que eu consegui organizar minha casa, eu também fui olhando para outras áreas da minha vida, eu também fui trabalhando muito nessa questão da mudança dos hábitos, o olhar para as escolhas que eu fazia e como isso impactava em outras áreas. E por isso fui entendendo que o meu escopo de trabalho era também fazer isso com as pessoas, né? Trazer esse eixo para a vida das pessoas. E talvez tenham pessoas que a gente começa pelo eixo físico, tem outras pessoas que a gente começa por eixos emocionais, outras pessoas a gente começa por eixos mais mentais. Então, é um trabalho muito individualizado. E estou aqui aberta para as perguntas de vocês e para a gente falar bastante aí sobre esse assunto. Eu vou fugir por 1 minuto do roteiro, vamos só entender como foi que você conheceu a Marie Kondo. É Marie Kondo, eu nunca sei falar o nome dela. Quando eu vi sua foto com ela, eu dei um grito. Como aconteceu isso? Você sabe que o primeiro contato que eu tive com ela foi numa livraria. Tava passeando, eu gosto de andar em livraria e é engraçado porque... e hoje até, na época eu falava, nossa, coincidência. Hoje eu já não chamo de coincidência, hoje eu acho que já é um pouco de intuição, né? Às vezes quando a gente se conecta com aquilo que a gente precisa ou com o que a gente quer, a gente de certa forma atrai aquilo. E aquele livro me chamou. E até quando eu peguei o livro, eu me lembro muito de pensar assim, falando, nossa, gente, certeza que ela não tem filhos e certeza que essa metodologia só funciona no Japão, né? Uma metodologia arte japonesa de colocar a casa em ordem. Mas eu resolvi ler. Quando eu terminei de ler, fiquei meio na dúvida. Falei, gente, será? Mas, como eu já tinha tentado várias coisas e nada tinha funcionado, a essa altura, só para você ter ideia, já tinha feito o curso de organização de residências, então já tinha ido lá aprender a dobrar, já tinha, né? Eu lembro que tinha feito um curso presencial de organização, já tinha feito muitos testes de organização na minha casa. E eu falava, eu me considero uma pessoa, né, inteligente, trabalhei tantos anos no mercado corporativo, gente, o que eu faço? Porque eu não estou dando conta de conseguir manter minha casa organizada. E
foi quase como assim, deixa eu experimentar, vou tentar o que ela tá falando aqui. E aí, quando eu realmente coloquei em prática, que eu comecei a sentir na pele, que eu acho que é uma coisa assim, não é só de você saber o que tem que fazer, você tem que experimentar, você tem que sentir. E o processo dela é muito sobre escolhas, muito. Então é realmente sobre você aprender a escolher. Depois, se quiser, a gente pode até entrar mais nesse aspecto, Vamos. mas quando eu entendi que era sobre isso e que isso era muito maior do que a organização, eu fiquei assim completamente motivada. Eu queria falar para todo mundo. Eu falava, gente, como que a gente, né? A gente não aprende isso. E eu lembro que eu queria contar para o mundo, queria gravar vídeos, eu queria falar sobre isso. E nessa época que eu estava já nesse processo de transformação da minha casa, eu descobri que ela fazia formação. De novo, sem querer, eu fui pesquisar, coloquei Marie Kondo, e pra você ter ideia, nessa época, ela ainda não tinha seriado no Netflix, ela ainda não tinha toda essa projeção que ela tem hoje. E eu me lembro quando eu vi que ela tinha formação, eu falei, eu vou fazer. Nessa época eu estava já com a casa organizada, mas ainda estava com 2 filhos pequenos. Mas eu olhei e falei pro meu marido, eu falei, eu descobri que ela vai fazer uma formação em Nova York. Eu falei para ela, eu falei assim, sabe, eu não sei nem como, mas eu vou para essa formação. E tinha que fazer todo um processo seletivo na época para você poder fazer, porque era presencial. Então você tinha que colocar as fotos da sua casa antes, depois, tinha que preencher ali uns Caramba! formulários e tal. E aí eu simplesmente coloquei na minha cabeça, eu vou fazer dar certo. E deu certo, então em 2018 eu participei da formação dela em Nova York e que foi muito legal, o timing foi muito bom, porque quando depois que você faz essa primeira parte da formação, que na época era presencial, isso período pré-pandemia, você tinha que cumprir não sei quantas horas de training na casa de pessoas, e aí você tinha que mandar esses formulários, contando como é que foi. Então, você tinha todo um processo que levou quase 6 meses para eu conseguir fazer todo o número de horas que precisava, fazer uma prova e aí sim me certificar. Então, a minha certificação saiu, eu fui em abril, eu comecei o processo em fevereiro para me inscrever e tal, fui em abril, fiz o presencial em abril, me certifiquei em dezembro e aí, em janeiro, dia 1º de janeiro, saiu a série dela do Netflix. Caramba! Então, foi assim um timing que Uau! e a gente, nem como consultora, a gente não sabia da série. Caramba! A gente sabia que ela estava gravando um projeto, enfim, mas a gente não sabia da projeção. E aí, 1 de janeiro saiu a série no Netflix, e aí eu estava certificada aqui no Maravilhoso. Brasil. Eu falei, meu Deus do Nossa, céu. nossa, que Então incrível. Mas você vê, Foi Naline, muito assim, incrível. saber, né, dessa sua história, a gente ama saber a jornada das pessoas e a história, porque eu acho que isso conecta muito, né? E eu acho que diz muito do porquê que a gente está aqui hoje gravando com você. Para quem está ouvindo, não participou dos nossos 5 minutos iniciais aqui, a Naline me fez a pergunta, mas como é que você chegou no livro e tal? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Foi a primeira resposta que eu dei, eu não faço a menor ideia, eu sei que eu cheguei nele. Aí eu falei, para tudo, agora eu lembrei, eu sei. Foi na época também que eu virei mãe, meu filho com 6 meses, eu fiz um curso da Fernanda Florê, vestida de mãe, que a Naline foi dar uma palestra. Nessa época, seu livro já tinha sido lançado, Naline? Eu acho que não tinha sido lançado, né? Não Meu tinha. livro foi lançado em 2022. Perfeito, não tinha sido lançado, isso foi 2020, 2021 no máximo, não sei. Uhum. E eu fiquei apaixonada. A gente também não tinha, tá? Isso daqui não existia, não existia meu perfil. A Vicky já existia, mas eu não conhecia a Vicky. E eu fiquei encantada pela forma de você abordar a organização com... Esquece, né? Não é sobre dobre 15 centímetros, coloca na gaveta. Não é sobre isso, né? É sobre vamos ampliar esse olhar. E me ajudou muito. Me ajudou muito, aí eu comecei a te seguir e tal. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Acho que escolha já foi falado aí 500 vezes, e é esse o mote. E já que organização tem muito a ver com escolhas, uma das coisas que a gente ouve muito é que se a gente é muito organizado, ai, mas a pessoa da planilha, não é necessariamente da planilha, mas da planilha, do caderninho, do não sei o quê, é uma pessoa engessada, e isso tira a leveza da vida. E, por incrível que pareça, um dos feedbacks que a gente mais ouve aqui no podcast é que o podcast é leve. Ah, vocês estão falando de finanças de uma forma leve. Gente, porque falar de dinheiro também é falar de vida.
que você pensa em termos de organização? Afinal de contas, quem é organizado é mais engessado? Como que é tornar isso leve? Aliás, isso está no título do teu livro. Como é que você conectou tudo isso para que a organização traga essa leveza? Ah, eu adorei essa pergunta, Carol, porque eu sinto muito que existe esse estigma de que quando você se organiza, você engessa, quando você tem rotina, você não tem liberdade. Então, existe essa percepção das pessoas de que, mas se eu tiver uma rotina, eu não vou ter liberdade de fazer o que eu quero. Se eu tiver muita organização, eu não consigo fazer. E eu acredito que isso vem de um conceito muito errado de que a organização é uma fotografia de sucesso. Então as pessoas visualizam assim, um ambiente organizado é um ambiente impecável, com tudo no lugar. Uma rotina organizada é uma rotina que você, né, tem que fazer tudo certinho e tudo impecável. E falta um contexto aí para as pessoas de que organização não é isso. Até um dos principais objetivos que eu tinha com o livro era de desmistificar, porque eu mesma tinha um pouco essa impressão de que a casa organizada era a casa do Pinterest, que a casa organizada era essa foto de uma revista. Até que você começa a entender que isso realmente é uma prisão. Por isso que as pessoas ficam com essa impressão de que, se eu tiver uma rotina, ela vai me aprisionar, porque ela tem essa impressão de que é uma fotografia de sucesso. Quando você entende que a vida não é isso, a vida é movimento, e que a organização, ela não é o final, ela é o meio para você atingir os seus objetivos. A rotina, ela é um meio para você ter uma vida feliz. Quando você entende isso como um meio, aí sim você consegue trazer essa leveza e não trazer uma coisa engessada. E tem um outro ponto também que eu percebo que as pessoas, a gente hoje em dia tem muito acesso à vida, a gente tem acesso, entre aspas, né, à vida dos outros, pelas redes sociais, antigamente a gente tinha, assim, através de uma revista que você via lá o que tinha acontecido, mas hoje em dia, em tempo real, a gente acompanha a vida das pessoas, e a gente tem uma falsa percepção de que a gente sabe o que está acontecendo, e aí a gente compara, e isso causa quase como uma disruptura de expectativa do que a gente quer para a nossa vida e o que a gente vê da vida do outro. E aí o que acontece é que você vê um frame da vida do outro, uma parte, e você acha que aquilo é tudo, você replica. Então você vê uma parte da vida de uma pessoa, uma parte da vida da outra, uma parte da vida da outra, que são aqueles segundos que tá tudo bem na vida da pessoa, e aí você acha que isso é o tempo todo da vida da pessoa. E no momento em que você compara, você se frustra, porque a vida não é assim. A rotina não é 100% perfeita, a casa não é 100% organizada o tempo todo. E quando a gente tira esse peso, eu sinto que a gente quebra esse ponto do engessado, da prisão, porque não é sobre você estar com a casa organizada, não é sobre a sua casa estar impecável o tempo todo. É justamente o contrário, é sobre você entender que quando você tem uma criança em casa, você tem brinquedo espalhado. É sobre você entender que quando você tem uma rotina saudável, essa rotina tem um espaço para imprevistos. Isso é saudável. Então, eu tenho a impressão de que a pessoa acha que uma rotina que é engessada, que ela não tem liberdade, ela não pode fazer algo que não está dentro ali do que ela planejou. E é justamente o contrário. Eu falo que a organização, a rotina, ela te dá uma base para que você tenha mais liberdade, para que você tenha mais leveza. É o contrário. Perfeito. Eu lembro. Posso fazer um comentário? Fala primeiro, Cá. Fala, depois eu falo. Isso que você falou da fotografia, eu achei muito legal, porque me fez pensar também em mais um paralelo com finanças, que é, muitas vezes a gente pode achar que, para arrumar minhas finanças vai dar muito trabalho, eu tenho que pensar como eu vou investir, eu tenho que começar a poupar, eu tenho que cortar todos os custos, e tipo, eu vou ter muito trabalho, mas depois vai estar arrumado. Sendo que, na verdade, você tem que fazer aos pouquinhos e sempre. Que acho que com o que você falou da foto, eu falei, cara, não é que você vai deixar tudo arrumado e aí vai estar uma foto lá de tudo lindo e vai ficar assim. Não, é esforço diário e não é muita coisa, é menos, só que sempre, né?
Perfeito, até porque justamente a vida ela é movimento, ela é mudança, a gente muda, talvez o que você tenha como objetivo hoje financeiro seja diferente daqui a 10 anos, e da mesma forma a casa que funciona para você hoje, então hoje você mudou, você está numa situação, se talvez depois você vai dividir o apartamento é outra situação, e se depois, e não existe um momento perfeito em que aqui está organizado, Não é então estático, né? não é estático, e por ser dinâmico, quando você entende isso, que é dinâmico, você entende que a organização vem como uma ferramenta. E isso que você falou de dar muito trabalho, eu vejo exatamente igual na organização. Quando a pessoa pensa, preciso organizar a minha casa, a pessoa já pensa, meu Deus, que preguiça, né? Tem muita coisa para fazer. Quando pensa em organizar a vida, aí a pessoa já quer sentar e chorar, né? Não, meu Deus, sei nem por onde começar. E é justamente o contrário, porque assim, se tá tudo bagunçado e você não fizer nada para melhorar, você só vai pondo, é uma espiral descendente, né? Você só vai entrando num buraco maior. Agora, uma pequena atitude que você faz, uma melhoria, uma escolha positiva que você faz, olhar para alguma área, isso começa a puxar outras coisas para cima. Então, da mesma forma que quando você vai olhar para as suas finanças, né? Eu acho que isso que você quis trazer. Se você começa a fazer uma escolha que você faz melhor, depois outra escolha. E na casa é a mesma coisa, na vida é a mesma coisa. É você realmente ir assumindo as rédeas, mas não é você fazer o trabalho de uma vez só e ter isso tudo pronto. Até porque isso não seria sustentável, tá? Então eu sempre falo para as pessoas, quando você achar que você achou uma pílula mágica que vai resolver o teu problema? Então, achei a pílula mágica que vai deixar minha casa organizada? Achei a pílula mágica que vai deixar essa área da minha vida organizada? Fuja disso, tenha medo disso. Por quê? Porque você não vai ter vivido o processo. E o processo é o que vai fazer sustentar. Não, total. E isso que a Vicky trouxe, que você falou da fotografia, eu não lembro exatamente das palavras, mas que foi, assim, talvez ajude alguém, porque me ajudou muito. Foi a questão de entender essa organização como um filme. E aí o paralelo com as finanças é igual. E por que isso? Porque eu era a pessoa, pelo menos, nas finanças não, mas na organização das coisas sim, que pensava na fotografia. Então, quando eu estava arrumando, e eu nunca tive um problema de arrumar coisas, isso para mim nem era tão desesperador, mas eu sempre arrumava pensando na fotografia. Então, o que que era? Eu quero deixar tudo maravilhoso. E quando tem filho, então, assim, eu vou dar o um exemplo extremo. Eu não cheguei a fazer isso, mas eu juro que eu cogitei, tá? Pensa num Lego. Sabe a pessoa que você pega um Lego e ele tá dividido por cor? Tipo assim, ele vem amarelo, vermelho, verde. A pessoa que tá olhando, que tá pensando na fotografia, o que que ela quer? Ela quer o Lego separado por cor, óbvio, né? Só que ela não tá pensando que o ato de você brincar com Lego, que acontece todos os dias, não é uma vez por ano, todos os dias, o que que a criança vai fazer? Você acha que ela vai separar o Lego por cor? Pelo amor de Deus, eu não quero que meu filho faça isso, né? Ele vai jogar todos os Legos, vai montar. Imagina se cada vez que eu for guardar o Lego, gente, eu tô dando um exemplo extremo, mas para tangibilizar o que eu tô querendo dizer. Não dá. Então você tem que pensar em, essa organização vai fluir como dentro da minha rotina, como um filme. Mesma coisa nas finanças. Ah, eu vou fazer um orçamento aqui, e esse orçamento tem que ser assim. Eu não posso dar um passo para o lado, porque senão ferrou. É uma fotografia, acabou. Não, você não pensa na sua vida como um filme, você não pensa nos imprevistos, você não pensa no espaço que você tem que deixar, você não pensa, né, de uma forma um pouco mais fluida. E aí é a fórmula para se frustrar. E aí você se frustra na primeira, na segunda, na terceira você desiste. E aí o caos se instala. Então tem assim, né, é muito parecido. Sim, e uma coisa importante que você falou é que quando você idealiza essa fotografia, então no caso do brinquedo, e você fala que é um absurdo, mas não é um absurdo. O que a gente cada vez mais tem visto são pessoas que acreditam que a organização é estética, que a organização é esse resultado final. Então, e assim, eu confesso que eu amo ver programas que mostram tudo no arco-íris, acho isso lindo. Mas a gente tem que saber diferenciar o que funciona na minha casa. Então, eu tenho uma funcionária que vai ficar recolhendo e montando e organizando, uma pessoa que vai ficar. Não, se eu não tenho isso, se eu trouxer isso para minha vida, eu vou ficar refém dessa estética, que talvez não faça sentido. Por isso que a gente volta nas escolhas. É muito mais sobre você olhar e entender o que faz sentido para a sua casa, para a sua vida, e aí sim, a partir disso, você se liberta dessas amarras, e aí usa a organização
como uma ferramenta. Por isso que tem esses dois lados, né? Se ela hoje é um peso para alguém, se hoje você vê a organização como um peso, ou se você vê a sua rotina como engessada por conta da organização, você provavelmente está usando essa ferramenta errada. Você não está usando ela da forma correta, porque se você usa da forma correta, você sente essa leveza e essa forma muito mais fluida na forma de se organizar e de ter uma rotina que realmente funciona. É mais sobre saber onde está o Lego, pegar o Lego e guardar o Lego no lugar do que o Lego estar com as cores maravilhosas. Pelo menos no meu caso, né? Óbvio que para cada um, mas aí você falou, só que se você quiser estética, você tem que demandar mais tempo e é isso, né? Então, E pode ficar bonito também sem você separar por cor. Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Isso que você falou. É muito mais sobre o seu filho, saber onde pegar, saber onde guardar, saber onde ele brinca, entender, ter regras, né? Então, olha, você brincou, depois de você guarda, né? Você pode deixar aí 2 dias, se ele quiser continuar brincando, mas ter regras, ter coisas, combinados, né? Regras, às vezes as pessoas acham um pouco regras, mas assim, ter combinados com a criança e é a combinados da cozinha, né? A casa. cozinha suja, você não deixa a panela em cima, você guarda a panela, né? Ela volta para sua casa, né? Exato, exato, é isso. E isso que você falou do Lego, Kai, eu acho que também tem um outro ponto que é quanto Lego ter. Aqui já usando o Lego como uma metáfora, né? Porque você pode ter bagunça, ele pode não ficar organizado por cor, mas se você tiver o chão da casa inteiro cheio de Lego, não tem organização que arrume. Então, aqui fazendo um paralelo com o dinheiro, é também ter, entre aspas, aqui a quantidade essencial e a quantidade que faz sentido de Lego, porque quanto mais caos você trouxer para dentro, mais trabalho vai dar para arrumar. E aí, seja na parte física mesmo, né? Cara, quanto mais roupa, quanto mais brinquedos, quanto mais decoração, quanto mais enfeites, quanto mais móveis, mais trabalho eu vou ter para manter tudo isso minimamente organizado. Mas eu acho que talvez isso apareça em outros aspectos da vida, né? Tipo, quanto mais hábitos, quanto mais amizades eu quiser manter em dia, quanto mais hobbies, enfim. A Carol trouxe uma pergunta antes, né, da gente conversar, que ela trouxe, que é, nos seus atendimentos, surge o assunto dinheiro? Porque, querendo ou não, tem essa... Acho que quando a gente às vezes quer arrumar o externo, a gente tá tentando arrumar o interno, né? A gente tá querendo arrumar a cabeça. E dinheiro é cérebro total, né? A gente não estar organizado, ou a gente ter coisas demais e depois ter que ficar organizando. Então, surge ou não? Surge e de formas diferentes. Eu vou explicar por quê. Quando eu trabalhava no atendimento com a casa, o dinheiro ele aparecia de uma forma muito relacionada ao que você compra, né, o que você consome. Então tinha muito essa coisa de que as pessoas muitas vezes, quando a gente fazia essa triagem, a gente sempre juntava tudo que a pessoa tinha de uma categoria e escolhia o que ela queria manter, e a partir daí ela entendia o que não fazia mais sentido. E nessa hora vinha um choque muito grande olhando pelo financeiro também, porque a pessoa falava: "Meu Deus, olha quanto dinheiro que tem aqui em roupas que eu não uso, em coisas, em panelas". Muitas vezes a gente encontrava dinheiro na bagunça. Então, assim, vira e mexe, nossa, a pessoa encontrava ali ou um objeto de grande valor, ou o dinheiro que ela tinha, né, que ficou ali no meio. Então, o dinheiro, eu diria que ele aparecia sempre na tangente, quando a gente ia olhar para casa. Mas quase sempre ele aparecia na questão do desperdício, quando olhava, por exemplo, despensa, o quanto de coisa que jogou fora porque estragou. Então, era numa dinâmica assim: puxa, será que eu estou comprando em excesso? Será que eu estou mantendo coisas aqui que fazem sentido, né? Então, estou ocupando um espaço. Eu vejo que, assim, aqui no Brasil não é tão comum, mas fora do Brasil, as pessoas têm, muitas vezes, lockers onde elas guardam coisas. Então, eu cheguei a atender pessoas que moram fora que pagavam para locar um espaço fora de casa para guardar coisas que não usavam com frequência. E aí, quando a gente passava por essa triagem do que fazia sentido manter ou não, vinha essa questão: puxa, olha que eu estou gastando para manter um lugar externo, um espaço para guardar coisas que talvez eu nem esteja usando. Então, eu via muito isso aparecendo na tangente.
Hoje, dentro da organização da vida, finanças é um pilar. Então, não é mais a tangente, ele faz parte do olhar, não com o foco que vocês têm de entender o que fazer com o dinheiro, mas com um olhar realmente assim, dentro da organização da vida, como está a sua área financeira. Porque isso impacta em outras áreas também, na área profissional, na área pessoal. Então, como quando a gente vai olhar em organização da vida, a gente vai entender também quais áreas você quer dar mais direcionamento ou quais áreas você quer dar menos foco, a área financeira ela é um pilar que muitas vezes sustenta outras áreas da vida. E até muitas vezes tem esse direcionamento. Olha, então talvez aqui entendendo, porque eu vou trabalhar uma questão mais de mentalidade. E aí a parte prática é um caminho que a pessoa também precisa dar sequência nisso. Então eu diria que assim, em resumo, antigamente isso aparecia de uma forma indireta, que como eu economizo ou como eu estou gastando em excesso, e hoje isso entra como um pilar direto que a gente olha também dentro da organização da vida. A verdade é que quando a gente está se organizando, é isso que a Vicky falou, né? A gente pode achar que a gente está olhando para fora, mas a gente está olhando para várias coisas de dentro. Não tem como escapar disso. Eu lembro, assim, tem a ver, né? Mas fugindo aqui, mas nem tanto. Eu lembro que na pandemia mostrou muita coisa pra gente, né? Eu até conheci você na pandemia, mas só para dar um exemplo, de quando eu falo assim, quando a gente está se organizando para ter uma vida mais leve, o que isso significa? Eu tinha uma pessoa, antes de ter meu filho, no meu apartamento moro eu e meu marido, antes de ter meu filho, a gente tinha uma pessoa que ajudava a gente 3 vezes na semana. E a gente passava o tempo todo fora de casa, trabalhando. Então eu tinha uma ajuda segunda, quarta e sexta, e a gente passava o dia todo fora trabalhando. Só que ela fazia muita comida e tal, eu tinha uma pegada fitness, então também passava bastante tempo nisso. Mas você vê, depois a gente corta a cena, nasce uma criança, vem a pandemia, e eu, de licença maternidade, começo a pensar, caramba, eu preciso simplificar isso aqui. Eu preciso simplificar essa rotina, porque eu, né, agora não tem mais ajuda, todo mundo trancado dentro de casa, tendo que dar conta de criança, tendo que dar conta de limpeza, e eu comecei a olhar para minha casa com um olhar completamente diferente do que eu olhava antes, que era como eu posso fazer para a minha casa me servir e não eu ficar servindo a minha casa o tempo inteiro. E aí, né, otimizando essas rotinas, corta a cena, hoje eu tenho eu, meu marido, trabalho em casa, meu marido trabalha parte em casa, parte fora, com uma criança, e eu tenho ajuda uma vez na semana e a cada 15 dias. E é isso. E super funciona. E o a cada 15 dias ainda é um luxo, porque daria para ser só uma vez por semana. Agora, como que isso foi possível? Não foi pensando na fotografia, não foi pensando nessa organização onde, meu Deus, tem que estar tudo milimetricamente maravilhoso, a vela que vai cair a poeira que eu nunca uso e nem olho para ela. Beleza, se eu olho pra vela, se ela tem um porquê de estar ali, não tô falando que minha casa não tem decoração, tem, vocês estão até olhando aqui atrás, mas é para ela me servir e não o contrário. Então isso simplificou muito e eu faço paralelo nas finanças o tempo inteiro. O dinheiro tem que me servir, não eu ficar refém dele. Como que a gente faz isso? É com escolhas. Então eu preciso escolher. Eu preciso escolher, eventualmente, a minha vestimenta, que vai ser uma vestimenta mais fácil de usar e que eu não vou ter que passar o tempo inteiro. Isso vai passar pela comida, por organizar o cardápio da semana. Isso vai passar por ter, né, uma rotina com alguns aparelhos que podem me ajudar. Então, eu tenho um aspirador aqui que eu pego na mão em 20 minutos. Isso passa por escolher um apartamento que é menor, porque vai me dar menos trabalho. Isso passa por esse menos é mais. Eu tenho menos coisas para me preocupar para ter mais tempo para desfrutar a vida. E a gente se esquece disso, sabe? Assim, a gente se esquece. Eu tô falando de mim mesma. Há um tempo atrás, precisou de uma pandemia para falar para mim, Carolina, peraí, sabe? Porque no meu automático, o que eu tava fazendo era, deixa eu olhar um apartamento 3 vezes maior do que eu moro, porque é o que eu preciso. E não era. Podia ser, mas não era o que eu realmente precisava. Já estive nesse lugar também, me identifico, porque no momento em que eu estava nesse maior caos, eu também falava, acho que o meu problema é que eu preciso de um apartamento maior. E te ouvindo falar, me vem muito a palavra autoconhecimento, que é onde é o foco do meu trabalho, e imagino que quando vocês vão ajudar também na questão financeira, é um pouco o foco do trabalho, não dá para você fazer escolhas sem ter autoconhecimento. Então, é um trabalho muito maior de você se conhecer,
entender os seus objetivos, entender seus valores e a partir daí conseguir fazer escolhas conscientes. Então, desde quando eu ajudava na questão da casa e quando a gente trabalhava com roupas, coisas físicas, tinha uma metodologia uma coisa que eu gosto muito e que acho que ela ainda serve quando a gente vai falar sobre a vida, que é em vez de a gente tem um pouco o hábito de abrir uma gaveta e pensar o que eu posso tirar daqui, o que eu já não me serve, o que eu já não uso mais. E a verdade é que o ser humano, nosso cérebro, ele entende que tirar algo, você está perdendo algo. Está tirando algo da sua vida, então está diminuindo. Por mais que você seja uma pessoa desapegada e lide bem com isso, ainda assim você está entendendo o seu cérebro, você está enviando essa informação de que você está retirando. E qual que é a proposta? É você inverter esse olhar. Em vez de você olhar o que você vai tirar da gaveta, você esvazia aquela gaveta e escolhe o que você quer manter, que faz sentido para a sua vida, o que você quer guardar, o que está alinhado com a pessoa que você é. Então você vai escolher o que faz sentido e colocar dentro dessa gaveta. E a partir daí, você olha para aquilo que você não escolheu com uma sensação de preenchimento, porque você já guardou aquilo que fazia sentido. E aí aquilo que ficou de fora não faz mais sentido. E isso vale para uma gaveta, mas vale também para os seus compromissos, para suas amizades, para as suas escolhas financeiras. Em vez de você ficar focado olhando no que você precisa tirar, qual gasto eu quero cortar, qual hábito eu quero tirar, a gente tem essa tendência aí no que eu preciso tirar. E quando a gente inverte o olhar, isso traz muito mais leveza, porque você primeiro se preenche, você primeiro traz aquilo que você gosta, você vê o que está alinhado com você, e aí você consegue ser muito mais sincero na hora de falar e olhar para aquilo que não diz mais, né, respeito, né, à pessoa que você é hoje. Nossa, eu amei! Amei isso! Faz muito sentido. Muito. E eu tô pensando que até para hábitos, né? Assim, porque eu tô num momento que eu tô tentando reduzir, porque eu quero fazer 1000 tipos de esporte, vários hábitos. Eu sempre fui essa pessoa. E aí eu acabava não fazendo nenhum, porque eu já entrava naquela paralisia de, não vai caber na minha rotina. Então, ao invés de pensar o que eu vou tirar, é muito melhor pensar, cara, qual que é a atividade que realmente me traz muito prazer e que eu vou fazer? E aí eu escolho ela e não tiro, né, as outras. É uma outra forma de Isso pensar. vale muito para hábitos, Vicky. A gente assim, eu sempre friso muito isso para a pessoa. Ah, eu quero tirar o café. E aí a pessoa fica lá focada, quero tirar o café, quero tirar o café. E não pensa que você quer tirar o café, pensa o que você vai introduzir nesse Vou momento. O pôr que mais pode água, vou ser? pôr mais chá, Vou né? tomar vou substituir, vai ser um momento. E você vai ressignificando as coisas. E você usou um termo que eu gostei muito, que foi o da paralisia. Isso tem muito a ver com essa questão do paradoxo das escolhas, né? Quando você tem muita escolha, muita opção de coisas para fazer, isso é maravilhoso, né? A gente vive num tempo que a gente tem muitas coisas para escolher, mas um dos principais problemas em a gente ter muita escolha é que a gente paralisa. Ele tem dois problemas, né? A paralisia e a insatisfação, porque você sempre Uhum, fica olhando o que você escolheu. Então, se você escolhe um esporte, você vai falar, mas eu escolhi esse e deixei de fazer outro. Então, você fica, né, nesse looping de insatisfação. Então, é uhum. muito legal essa inversão para você se preencher e, aos pouquinhos, ir conseguindo se desfazer daquele hábito que você não quer, daquela roupa que não faz sentido. Uhum. Então, é de um lado de preenchimento e não de um lado de vazio. Amei. E você me lembrou de duas coisas. Uma, nem lembro onde que eu li isso, faz bastante tempo, mas era algum curso que eu estava fazendo, que foi quando eu aprendi sobre isso do paradoxo da escolha, e o exemplo que eles davam era se você desse, tipo, num mercado, tem aqueles standzinhos de degustação, aí a mulher estava dando, eram 3 tipos de geleia. Ah, tem a, sei lá, de amora, de morango e de pêssego. A pessoa escolhia, ficava feliz com a escolha e ia embora. E depois a pessoa tinha que reportar o quanto ela gostou da escolha dela.
E nos stands em que tinham, sei lá, 40 tipos de geleia, a pessoa demora, eu não lembro o número, mas era assim, demorava X vezes mais para escolher, porque ela tinha passava, deixava de ser uma experiência gostosa e passava a ser uma experiência estressante, porque você fica pensando em todos os prós e contras, os trade-offs, e isso é irritante, ao invés de ser uma escolha gostosa. E, além disso, elas reportavam menos satisfação depois de terem escolhido, porque sempre fica aquela sensação de, putz, podia ter escolhido o melhor, será que foi a melhor escolha? Então, por que que eu tô falando disso? Quando a gente é bombardeado com opções. Primeiro que tem o fato de, sei lá, redes sociais, né? Você já falou, a gente tá toda hora vendo o que os outros estão fazendo, e isso eu acho que já traz muita ansiedade, porque a gente fala, cara, existem todas essas opções. Ó, eu tô aqui fazendo balé, que é o que eu mais gosto. Só que, putz, a Carol tá jogando vôlei. Puta, eu adoro vôlei. A Naline tá fazendo yoga. Puta, adoro yoga. A gente começa a ver as opções demais. E isso, eu acho que é óbvio. Além da ansiedade, do estresse, acho que isso pode levar a gente a gastar mais dinheiro, porque a gente vai querer fazer mais coisas só pelo FOMO, né? Esse fear of missing out. E além disso, me veio o paralelo do shopping na cabeça. Eu odeio shopping, eu não sei, assim, nada contra, tem gente que consegue é, é, frequentar shopping sem gastar. Mas no shopping, e eu não lembro quando foi que eu me toquei disso, assim, eu já faz tempo que eu sei que shopping, eu e shopping não somos uma boa combinação, mas faz pouco tempo que eu me toquei que o motivo pelo qual eu tenho vontade de comprar no shopping é que ele me mostra tudo que eu não tenho. E assim, a quantidade de coisas que a gente não tem é infinita. E assim, ficar vendo essas coisas sempre vai dar algum tipo de vontade, porque a gente não tem. Ah, eu não tenho essa blusa, eu não tenho essa bolsa, eu não tenho não sei o quê. Ah, eu entro na sidewalk, eu quero ter. Me entra a minha vibe aventureira trilha. Aí eu vou na track and field, entra a vibe yoga. Não, eu sou tipo, eu quero ser todas as. E não dá, tipo, não dá. Então eu acho que é legal. Quanto mais você tem ou quanto mais você vê, mais você quer ter. E eu acho que o oposto é verdade. Quanto menos você tem, e quando você entende como aquilo te traz paz, menos você sente necessidade de ter também. 100%. Você vê isso? Perfeito, não, isso que você falou é maravilhoso. Eu vejo isso e eu sinto isso. E eu sou essa pessoa, assim, que fui reduzindo, assim, reduzi muito minhas coisas, meu guarda-roupa, e eu experimento no dia a dia a paz que é você reduzir os excessos. E o quanto o suficiente é relativo. A verdade é que, assim, quando você quer se preencher pelo externo, é infinito. Você nunca vai estar preenchida. Então, quando a gente vai, e é natural, tá, gente? Não se sinta ocupados, ai, mas eu vou e eu vejo. Eu também sinto vontade, eu vou em loja, eu também olho e falo, nossa, eu não tenho isso. Ou eu vejo, às vezes, né, uma foto, ou eu vou em um evento e eu vejo as pessoas, né, vestidas de alguma forma. Eu falo, nossa, cara, que lindo isso. Mas eu sempre penso, faz sentido eu trazer isso para minha vida? É quase como que eu penso assim, cada coisa que eu trago para minha casa é algo que eu vou ter que despender uma energia nisso. Vou ter que cuidar. Se é uma roupa e ela ficar parada, ela vai mofar. Eu falo assim que o que a gente tem que usar. Trazer para ficar parado, guardado, só vai ocupar espaço. Então, eu tenho muito essa questão de consciência, de avaliar, de observar, entender o que faz sentido e tomar esse cuidado para que isso não venha preencher algo interior, que eu acho que aqui é o principal. Então, é muito fácil, e quando eu olho para a organização da vida, fica muito claro isso, como às vezes o trabalho pode vir preencher, o trabalho, assim, não quero dizer o trabalho, mas assim, os excessos, eles acabam vindo preencher alguns vazios nossos. Então, é um olhar realmente para o que será que está faltando em mim, o que eu estou precisando preencher que eu estou compensando em outra área. E por isso que eu acho que eu acho não, né? Por isso que eu trabalho com essa forma mais integrativa hoje, porque o excesso da sua casa ele reflete muitas vezes algo que está acontecendo no seu trabalho ou algo que está acontecendo na sua relação familiar ou numa relação amorosa. Então é muito legal você poder fazer esse olhar de uma forma mais holística da pessoa e não do problema em si que ela está lidando.
Agora, Naline, você falando isso me fez lembrar até de uma pergunta que a gente tinha colocado no roteiro, que é que eu imagino que aconteça com as pessoas que te procuram, porque é o que também acaba acontecendo muito na parte financeira, né? Ah, não sei se a Vicky ouve isso, eu ouço muito. Ah, não, eu tô adorando seu podcast, queria que a minha mulher ouvisse, mas ela não ouve. Ou, ah, eu estou ouvindo, mas o meu marido não ouve. Ah, é tipo assim, é sempre o outro. Ah, eu queria muito que a minha casa fosse organizada, mas eu sou organizada, mas é o outro. É o outro. E aí, como é que funciona isso? Será que é o outro mesmo? Será que dá para conviver? Como é que você aborda essa questão do interrelacional, né, de uma pessoa querendo eventualmente organizar, melhorar e o outro não quer? Ou será que o outro não quer mesmo? O que eu vejo, assim, de novo, vou separar em dois momentos, porque tem esse momento da organização da casa, e isso eu ouvia muito, né? Ai, o meu marido é bagunceiro, não dá para estar organizado porque meus filhos são. E o que eu sempre falo é: enquanto você está num papel de vítima, você não consegue mudar a sua situação. Para você mudar a situação que te incomoda, você precisa estar num papel de protagonista. Então, quando. E assim, estar no papel de protagonista não quer dizer que o outro não tenha o seu papel. Pode ser realmente que o seu marido seja um bagunceiro e que seu filho seja, mas qual é o seu papel nisso? Como que você pode melhorar as suas coisas? Então, comece por você. Mesmo que o outro seja desorganizado, faça a sua parte. E a gente não muda o outro, mas a gente pode inspirar o outro através do nosso exemplo, mostrar para o outro como que ele pode viver melhor assim. Então, quando eu percebi que eu era bagunceira e eu fui organizar, eu também reclamava do meu marido, também reclamava dos meus filhos, e chegou um momento que eu falei, tá, mas assim, não dá para depender deles para eles começarem esse processo. Então, começou comigo. E eu percebi muito esse efeito cascata, né? Quando eu comecei a envolver os outros, comecei a mostrar pelo exemplo. Então, é complicado você virar e falar assim, filho, você não arrumou sua cama, mas aí a sua tá bagunçada. Filho, você tá comprando muito, mas espera, e você? Você tá comprando pouco? Então, tem esse olhar de qual é a sua responsabilidade. E hoje, fazendo essa atuação na vida, eu percebo que quando a pessoa vem para fazer esse processo, ela já está num papel muito mais de protagonista da vida dela. Ela já entendeu que o que ela quer mudar depende dela. E aí o papel do outro vem como não como um coadjuvante, mas ele vem como um quebra-cabeça nessa relação. Então, como que é o meu papel e como que isso entra dentro do outro. Então, mas é um olhar muito mais para si. Então, mesmo quando a gente vai falar de relacionamento, quando a gente vai falar. Porque isso entra, tanto quando a gente vai falar de finanças, às vezes entra, olha, eu sou assim, o meu marido é assado. Quando a gente vai falar, né, de outras questões no trabalho, então eu tenho esse jeito, meu marido ou meu filho tem esse, ou a pessoa com quem eu convivo, ou moro com a minha mãe, ela tem esse jeito. E todo trabalho, eu sempre procuro dizer assim, ele é feito com a pessoa. E é a partir dela que pode. Você não muda a outra. De novo, né? Eu sempre volto nisso. Qual é o seu papel nessa relação que está sendo estabelecida com o outro? Então, se você é uma pessoa que quer melhorar a sua organização, não dependa do outro sair da bagunça dele. Comece por você. Concordo. E eu acho que. Aqui eu vou pegar um exemplo de filho. E às vezes eu acho que para marido também, ou qualquer pessoa que divida com a gente. No Brasil, né? Não preciso entrar aqui na questão de discrepância salarial e de faixa de rendas e tudo mais, do fato da gente ter aqui uma realidade que não é em muitos países desenvolvidos, da gente ter ajuda em casa, né? Então, o que eu vejo muito também, não sei, não, eu vou aqui ter alguém para organizar para mim, mas eu sou organizada, mas na verdade lá em casa é todo mundo bagunceiro. Só que na verdade o que a pessoa está fazendo é pedir para o outro organizar para ela, né? Então a pessoa deixa tudo bagunçado, não, mas a fulana vai organizar para mim. E a gente cresce nessa cultura, sabe? Eu vejo a gente crescendo nessa cultura, onde a criança não aprende a fazer as coisas por si só porque tem alguém que vai fazer por mim. Tô falando aqui, gente, quem ouve nosso podcast já sabe, a gente tem né,
Tô buscando as palavras, eu vi que é melhor nessa parte aí do que eu, mas estou falando por um contexto, por favor, não me entenda mal, não estou falando que essa é a realidade brasileira. Estou falando aqui de quem está ouvindo a gente muitas vezes cresceu nesse contexto. E eu acho que isso pode ser um pouco prejudicial também. Quando a gente não está imbuído de todos na casa entenderem que todo mundo é uma peça para que essa casa fique organizada e que a vida de todo mundo possa ficar organizada. Tem até um dos perfis de comportamento de bagunça que tem dois perfis que eu peguei enquanto você falava. Um que é o terceirizador e o outro que é o rebatedor. E assim, claro que existem inúmeros formatos, né, de famílias e formas. E existe a pessoa que terceiriza e existe a pessoa que assume a responsabilidade. Mesmo que uma pessoa, às vezes tem gente que tem uma pessoa em casa, mas ela entende que é a responsabilidade dela organizar e que a pessoa vai manter, vai fazer uma manutenção. E existe a pessoa também que vai largar tudo e falar, não, tudo bem, eu tenho uma pessoa que vai vir. Então, eu acredito que isso tem. Eu entendo o que você fala da origem cultural aqui, de que tem uma classe socioeconômica que tem esse privilégio de ter ajuda e que muitas vezes acaba por ter. Vê se eu entendi, né? Até estou aqui concluindo, mas do que eu entendi que você está falando tem um nível socioeconômico que muitas vezes tem essa possibilidade de ter ajuda e acaba, já que eu tenho essa ajuda, terceirizo essa organização. E aí eu vejo que existem esses dois nichos, né? Tem a pessoa que ela tem a ajuda e ela entende que a responsabilidade é dela e que a pessoa só vai manter, então ela vai fazer a organização do armário, ela faz de tempos em tempos uma triagem, ela tem essa consciência de qual é o melhor lugar para guardar e a pessoa vem e mantém isso, e tem a pessoa que abriu mão e que essa pessoa que abriu mão também vai sofrer as consequências, porque é a pessoa que depois, quando essa ajudante sair, ela fica completamente perdida, né? Ou às vezes a ajudante não tá, ela vai precisar ligar, onde você guardou tal coisa? Eu vou pegar um exemplo bobo aqui para ilustrar. Sabe a pessoa que terminou de comer e o prato acha que vai andar até a pia? Tipo, esse exemplo bobo, assim, isso diz muito. Porque, eu não sei, às vezes eu pego, assim, uns detalhes, mas isso diz muito, né, da gente achar que tem sempre alguém resolvendo as coisas pra gente, sabe? Terminei de comer, eu levo o meu prato até a pia. E eu passei por isso recentemente. Se a gente não estiver atento, a gente passa por isso. Vou dar um exemplo que isso me marcou. Tava meu filho, na época devia ter uns 3 anos e pouco, e meu sobrinho, de 5 anos e pouco, aqui na minha casa. E eu sempre peguei o prato pro meu filho. Então eu me coloquei nessa situação. Eu sempre peguei o prato e coloquei. O que eu tô ensinando pra ele? Que o prato anda, né? Porque eu tô colocando o prato pra ele na pia. E aí o meu sobrinho, quando terminou de comer, foi até a pia e colocou o prato. E eu fiquei incrédula, tá? Assim, pra mim aquilo foi tipo assim, caramba. Comentei com a minha cunhada, eu falei, nossa, que máximo. Ela falou, não, ele já tá numa idade que ele pode fazer. Eu falei, tô morcegando aqui. E comecei a falar com meu filho. Então, assim, tô falando de mim mesma até. E aí eu falei, realmente. E aí hoje em dia ele leva. Às vezes ele não leva. Eu falo, tá na hora de levar. Ele, não, mas daqui a pouco eu vou levar. Tá, tudo bem, daqui a pouco você leva. Mas são nessas pequenas atitudes que a gente vai, né, na minha opinião, não sei, mas transformando o ser humano em entender que, olha, peraí, eu que tenho que organizar a minha própria vida, eu que tenho que organizar o meu próprio espaço. Não tem alguém aqui que vai fazer isso por mim o tempo inteiro. E eu acho que a gente culturalmente talvez seja um pouco assim, né? Não sei. Eu adorei que você trouxe esse ponto, porque eu te ouvindo, que eu escuto assim, eu tô dando autonomia e tô permitindo que ele se desenvolva. E isso é válido em muitas áreas. E isso realmente começa na gente. E nós, como pais, a gente não vem com manual de instrução, é muito difícil, né? Isso que você falou. Em algum momento, um dado momento, eu percebi, opa, ele já tem a capacidade de fazer isso, então eu posso ensinar isso para ele. Então, eu vejo que isso é muito mais sobre nós estarmos atentos e passarmos essas responsabilidades, darmos autonomia e até autonomia para eles errarem, para eles quebrarem às vezes um prato, mas assim que eles também vão construindo a autoestima deles. E hoje eu vejo que muita gente que às vezes eu atendo, muitas vezes não teve, a gente acha que, puxa, né, é muito melhor eu fazer pelo meu filho, né? Se eu puder, tudo que eu puder fazer pelo meu filho, eu vou fazer por ele, mas é o contrário. Quando a gente dá autonomia, a gente permite que ele
quebre a cara, a gente permite que ele erre, mas a gente permite que ele acerte também. E através desses acertos, ele vai construindo autoconfiança, ele vai construindo autoestima. Então, para além da autonomia que você dá, tem ainda muitos outros benefícios como pessoas. E a gente está sempre se desenvolvendo. O que eu gosto muito desse processo de autoconhecimento que vocês fazem através das finanças, que eu faço através da organização da vida, é que hoje a gente entende que o nosso cérebro ele tem essa neuroplasticidade que ele pode aprender, e ele pode mudar e ele pode evoluir. Então, se hoje, na idade que você tem, você percebe que tem esse comportamento com seu filho e você pode mudar isso, a gente começa a quebrar um pouco padrões culturais que a gente cresceu, e aqui tem esse padrão cultural, mas a gente vem imbuído aí de um monte de crenças, um monte de coisas que vêm da casa dos nossos pais, das relações que a gente teve. Então, quando a gente traz isso para a consciência e toma atitude para mudar com a gente e ainda com os nossos filhos, a gente está fazendo aí o nosso papel, né, como pessoas, como sociedade, de se melhorar, de ajudar o outro, de ajudar nossos filhos dentro daquilo que a gente acredita. Então, eu gostei muito que você trouxe esse ponto, independente, né, da questão socioeconômica, da questão Eu acho que vai cultural, além, eu acho que vai mas além mesmo. olhando como um todo e como, de novo, voltar para a gente assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e pelas nossas atitudes, comportamentos, hábitos, enfim, assumir o papel, a rédea da nossa vida. Uhum. E falando em assumir a rédea, eu vou também contribuir um pouquinho com a minha resposta para a pergunta da Carol sobre terceirizar. Eh, eu não sei, eu realmente não acho, eu acho que o que dá para você não é nem terceirizar, é que dá para você ter uma consultoria de alguém, é alguém tipo a Analine que vai te falar uma metodologia, que é a mesma coisa nas finanças, que é alguém que você fala: "Putz, mas eu não sei investir", beleza, você pode conversar com alguém, ou até contratar e: "Meu, vamos pensar num portfólio", ou: "Cara, não tô conseguindo poupar e eu não tenho com quem falar, eu quero falar sobre o meu orçamento, eu nunca, sabe, não sei mexer em planilha". Uma coisa é alguém vir para te ajudar a aprender a se virar. Agora, terceirizar, eu acho que tanto a casa quanto as finanças, se você não fizer um mínimo de esforço no dia a dia, assim, não vai parar de pé. Você vai ter que ficar contratando aquilo constantemente. E você me lembrou de um exemplo também bem simples da minha casa. A minha diarista vai lá uma vez por semana, e eu fico muito orgulhosa, porque ela sempre fala: "Ai, Vitória, sua casa é a mais arrumada que eu vou, eu adoro, é sempre arrumadinha". E aí ela é super fofoqueira. E ela já fala: "Ai, porque a fulana, na casa dela, ela vai trocando de roupa e vai jogando em cima da cama de hóspedes". E aí eu chego lá todo dia, sei lá, toda X segunda-feira, e tem uma montanha de roupa. Então, assim, não adianta você chamar alguém para arrumar as coisas para vocês, e aí eu acho que não é só a casa, né, pode ser as finanças. Para ficar desarrumado é assim, 24 horas, menos até. Se você for lá, fizer for cozinhar, depois for tomar banho e jogar roupa no chão. E aí, sabe, vem do mercado com um monte de sacola e joga. Assim, em poucas horas você pode ter desfeito todo o trabalho de uma pessoa. É isso. Então, eu acho que tem coisas, e aí volta para o nosso episódio de delegar não é delargar, que é a frase da Carol que eu amo, que tem coisas que, assim, mesmo que você não ame ser uma pessoa, né, que faz esforço para arrumar e tal, ou que você não ame orçamento e planilha, na minha visão, é uma parte de, assim, ser um adulto funcional. É você fazer o mínimo, sabe? Ninguém tá falando que a sua casa tem que ser igual ao Pinterest ou que você tem que ser a louca das planilhas. Mas, assim, você tem que não ter um monte de bagunça jogado no chão, sabe? Um monte de louça podre, uma montanha com barata. Então, eu acho que cada um tem um nível de bagunça e nível de caos que consegue tolerar. E acho que cada um tem o seu. Tipo, eu consigo viver com um prato lá na minha pia que, putz, eu não lavei hoje de manhã. Não me importa. Posso ficar 3 dias com um prato lá. Tem gente que um prato é muito. Mas pra mim, roupa jogada no chão não existe. Mas tem gente que não tem problema, porque tá suja, tudo bem ficar no chão. Então, assim, cada um vai ter o seu nível, mas não pode ser um caos total, porque como você já falou, né, uma bagunça puxa a outra, a bagunça emocional,
financeira, ter muitas coisas. Aí eu não sei onde tá guardado, aí eu tenho um monte, aí eu compro um igual, porque eu não sabia que eu tinha já essa calça. Eu não tô achando, vou lá e compro outro. Como assim não tô achando? Tipo, é sua casa. Não, A Carol quer falar alguma coisa, eu quero acho. falar que graças a Deus você existe nesse podcast, entendeu? Porque você traduziu o que eu quis falar de uma forma muito melhor quando eu quis dizer do terceirizar. É isso, tá, gente? Não tô falando, pelo amor de Deus, eu tô falando aqui que eu também tenho ajuda, super contrataria 500 mil serviços. É não largar desse jeito. É tipo assim, não, eu tô tudo bem comigo e tá achando que o negócio tá solto e vai se resolver magicamente. Mas é por isso que eu preciso de você, Uhum. entendeu, Vic? Porque esse meu jeito, troglodita, e vem a Vic que fala muito melhor. A gente tava falando disso antes de começar a gravar, então eu sei que ninguém perguntou, mas eu quero falar, porque é um assunto que eu amo, que é o que você comentou, né, Nada, do meu apartamento, que a gente falou antes de começar a gravar. Gente, é um esforço muito. Voltando no seu post, Naline, gente, olhem o Insta dela, Naline Greenkraut. Ela tem um post que eu amei, que é arrumada a mais trabalho. Não sei se era exatamente isso, mas que é arrumada a mais trabalho do que complicar. Simplificar dá mais trabalho que complicar. Isso. Você me lembrou de duas coisas. Então, um que eu queria comentar é do meu AP, que era muito louco, assim, desde antes de eu me mudar pra lá, era uma coisa que eu tinha muito forte na minha cabeça, que é eu não vou ter tranqueira, eu não vou ter tralha. E eu fico pensando que quanto mais espaço a gente tem, mais a gente consegue ir enfiando coisas e deixando pra lá, né? Tipo, isso aqui é um armário grande, tem espaço, tá com um monte de coisa, depois eu vejo. Eu tenho um quartinho que eu não uso, eu vou tacar aqui um monte de coisa aqui, depois eu vejo. Esse depois eu vejo, quando você vai ver, você tem um monte de tranqueira parada e que não é nem só pelo dinheiro, né? De, assim, de ter coisas que você gastou e não usa. Eu acho que tem um efeito emocional, não, como é que fala? Um efeito psicológico de você ter as coisas organizadas e espaços vazios, limpos, sem estarem totalmente preenchidos. Eu acho que isso deixa. Eu não sei se isso é um papo muito hippie, mas deixa uma energia fluir de um jeito que você fala, nossa, você se sente mais no controle da sua vida, você se sente mais calmo. Deve ter algum estudo mostrando isso, não tem? De, assim, você ter menos, sei lá, menos penduricalhos, menos enfeitinho, menos lembrancinha de viagem, menos quadros, menos, sei lá, menos cores até, não sei. Tem alguma relação? Porque eu sinto muito isso, assim, tipo, eu tento fazer da minha casa um templo de paz, assim, não tem bagunça. Alguém me deu um brinquedo, negocinho que eu não vou. Minha mãe me deu um ano passado um negócio de Natal. Eu falei, mãe, não vou usar isso. Eu achei feio. Mas aí vai de estilo, né? Eu sou mais sincera. Eu falei, posso trocar? Porque eu não vou usar isso. Se eu não quero deixar isso aqui exposto na minha estante, o que eu vou fazer? Eu vou enfiar numa gaveta. E vai ficar lá 20 anos. Porque eu não gostei. Tipo, enfeitinho, sei lá, qualquer espaço vazio, minha mãe chega em casa e fala, tá faltando um quadro, tá faltando uma planta. Eu falo, não, mãe, aqui vai ficar vazio. Tem um quadro onde eu quero que tenha e onde eu não quero vai ter espaços vazios, sabe? Antes de eu falar do próximo tópico que eu queria saber se você já viu algum estudo sobre isso, né? Bom, então sobre essa questão, se existe algum estudo sobre essa questão, e tem três coisas que me vieram enquanto você falava que acho importante a gente falar, antes de falar sobre estudo e experiência, porque eu não tenho estudo, mas eu tenho a minha experiência. A primeira coisa é que uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho chama-se bioindividualidade, que é cada pessoa funciona de um jeito. Então, tem gente que funciona melhor num ambiente minimalista, onde tem menos informações. Tem gente que funciona super bem num ambiente maximalista, onde ela tem muitas informações, onde ela se conecta. Então, isso é legal porque a gente já sai assim de um ponto que não somos iguais, somos pessoas diferentes. E eu até te entendo, Vicky, porque eu sou essa pessoa que funciona melhor num ambiente mais vazio. E eu demorei para entender isso. Eu sou uma pessoa que, assim, se eu vou começar a trabalhar ou pensar, se tá uma bagunça, minha cabeça não funciona. Mas tem gente que super funciona na criatividade, com cores e coisas. Então, isso tem uma parte muito da individualidade da individualidade da pessoa. Dito isso, a gente vai para dois outros pontos, que é energia e espaço. O que acontece? Cada coisa que a gente traz carrega uma energia. Isso não é um papo hippie, isso é um papo real. Desde física quântica, as coisas têm energia. E coisas paradas, principalmente coisas que às vezes não fazem sentido para você, elas trazem consigo uma energia.
Tanto as coisas têm energia que, assim, por exemplo, aonde eu trabalho, do lado do meu computador, eu tinha um cristal. E um dia eu estava numa sessão super pesada e esse cristal explodiu, assim, ele estourou. Então, assim, e era no computador, uma sessão no computador e o meu cristal estourou. Então, e você percebe isso com planta, né? A planta murcha num ambiente que a energia está mais carregada. Então, tem uma questão de energia. E tudo que você traz para dentro de casa tem uma energia. Se aquilo não te faz bem, vale você repensar se aquilo faz sentido de você manter na sua casa. Então, o que eu percebo é muito mais sobre intencionalidade. Então, se você quer ter várias coisas, vários objetos, você tem essa pegada mais maximalista, o que exatamente você está trazendo para o seu ambiente? E ter uma pegada maximalista não quer dizer que você seja uma pessoa que tenha excesso de coisas. Você E não é pode bagunça, né, também, necessariamente. Exato, porque as pessoas também têm um pouco essa percepção que eu acho que é um pouco errônea, de que para você ser organizado você precisa ser minimalista. E não é sobre isso, você precisa ser intencional, você precisa saber o que você tem, o que você guarda. Então, mas Naline, o guarda-roupa precisa ter quantas peças? Depende. Se você é uma pessoa que gosta muito de roupa e que você usa muita roupa, talvez você tenha mais peças do que se você é uma pessoa que não dá muita atenção para isso. E olhar para essa questão de energia, por exemplo, você tem eu via muito isso quando eu trabalhava na casa das pessoas, que as pessoas guardavam roupas de épocas que não representavam mais elas. Então, nossa, Naline, essa parte do meu armário era de quando eu pesava 15 quilos a menos e hoje não me serve nada, mas tá aí para se um dia vai que. E isso é o tipo da coisa que eu falo que consome uma energia, porque você olha para isso, você já se frustra, porque você não tá naquele peso, você já não é mais essa pessoa. Então é nesse sentido de que as coisas ocupam espaço e elas roubam um pouco de energia de coisas que poderiam estar lá, que são mais intencionais para a sua vida hoje. E aí a gente entra num terceiro ponto, que é algo que eu vejo muito, que as pessoas se incomodam muito com espaços vazios. E não só espaços físicos vazios, mas espaços de tempos vazios. Então, e aí eu acredito que é uma coisa da sociedade que a gente vive hoje, de que a gente precisa preencher os espaços. Então, essa sociedade da produtividade 100%. Então, sim, às vezes se você para e não está fazendo nada, você se sente até culpado, né? Meu Deus, tô perdendo tempo, tô sendo passado para trás, porque tá todo mundo fazendo muita coisa. Então, é o tal do FOMO, né? Parece que você não se permite mais ter o vazio, ter a pausa. Então, se de repente você vê uma gaveta vazia, você já logo pensa, o que eu vou colocar nessa gaveta? Como que eu vou preencher esse espaço? Se você tem uma brecha no seu dia, você pensa, o que eu preciso colocar? Preciso fazer alguma coisa. E aí aqui eu acho que eu tenho um olhar um pouco controverso, né? Um pouco contra isso, de que a gente, quando quer preencher sempre os vazios, a gente deixa de olhar para alguns incômodos, deixa de sentir, deixa de estar presente real, né? Então, o vazio ele tem uma função, o espaço tem uma função. Então, quando a gente quer preencher tudo, a gente deixou de aproveitar aquilo que se abriu para a gente. Eu não sei se ficou claro ou se ficou confuso, mas é um pouco nesse sentido que eu vejo isso que você trouxe, desse incômodo, desse preenchimento. Então, eu vejo desmembrando, em resumo, essas três formas: a bioindividualidade, como cada um reage ao seu ambiente, essa questão da energia, que sim, as coisas carregam energia, e aí a questão do espaço, de como liberar espaço. E só para concluir essa parte que você me perguntou se tem algum estudo, e trazendo minha experiência, eu trago até isso no livro, alguns casos de que, por exemplo, quando eu organizava espaço físico, eu cheguei a liberar, fui num lugar, num espaço de yoga, onde minha professora dava aula, e ela tinha uma sala que ela não sabia o que fazer. E aí ela me chamou para organizar, era uma sala preenchida de coisas, e não dava para organizar aquilo, porque eu falei, não dá para a gente organizar. Primeiro você precisa escolher o que você quer manter e escolher o que não faz sentido. Ela olhou, pegou duas coisas, o resto ela falou, não, nada faz sentido aqui. E a gente chamou uma instituição de doações que ia buscar. E essa instituição passou lá, sei lá, numa terça-feira. Na quarta-feira ela me ligou, que uma pessoa ligou interessada para alocar a sala dela. Então, assim, no dia seguinte,
Então, assim, eu tenho muitas experiências que eu vi isso acontecendo. Então, assim, fiquei numa casa em que a pessoa que tentava engravidar, não conseguia. No momento que a gente liberou espaço e energia lá, abriu espaço, essa pessoa engravidou. Tive experiência com gente que estava em um relacionamento que não estava legal, organizamos a casa, a pessoa saiu daquele relacionamento. Então, eu não sei se existe um estudo que traga dados sobre isso, mas pela minha experiência, eu vejo que está tudo muito relacionado. Quando você consegue abrir espaço e olhar para a energia das coisas que você traz, você também consegue abrir espaço para mudanças na sua vida. Eu acho, Nossa, e eu acho total. Acho que tem até conexão com o texto da introdução do liberar espaço. tem total. Tem, né? Você precisa liberar espaço para as coisas boas surgirem na vida. Senão, não tem espaço. Não tem espaço para Senão não elas. tem espaço. Simples assim. E você já leu aquele livro Essencialismo? Eu amo, cito ele no meu livro. Eu amo, amo. E, gente, uma coisa me chamou muito a atenção nesse livro é que ele fala que não tem. Agora, eu não acompanhei nos últimos anos para ver se isso se manteve, mas ele falou que não tem nenhum filme que ganhou o Oscar de melhor filme sem ter ganhado também o Oscar de melhor edição. Porque a edição é quem tem que tirar cenas, né? Editar é igual editar texto, é tirar a frase, não é pôr frase, é cortar, e é muito difícil. Ele fala, quem ganha melhor filme normalmente é quem tem a melhor edição, porque sabe o que tirar e o que ficar para aquela história ficar perfeita. E eu, assim, esse negócio me pegou muito, porque eu falei, nossa, deve ser muito difícil você ter material bom e ter que tirar e contar a história mesmo assim. E a nossa vida é isso, né? A gente que edita, quais são as compras e as coisas que eu vou manter e quais que não vou manter, as pessoas, os hábitos, enfim, né? Os lugares. Então é um eterno trabalho de edição, né, que a gente faz. Maravilhoso, hein, Sim, Vicky? É muito bom. Nossa, tô filosófica, né? inspirada. É isso aí. Foi lindo, mas é isso mesmo. Precisamos ser os editores da nossa É vida. isso aí, isso aí. A Analine tá com um prazo aqui também, né? Senão a gente ia seguir aqui por 3 horas falando desse assunto, que eu acho que deu bastante Uhum. match. Você vê organização e finanças, como elas estão relacionadas e a forma como a gente encara, porque também tem isso, né? É a forma como a Analine encara a organização e a Vicky e eu encaramos o dinheiro, porque nem todo mundo encara da mesma forma. Naline, muito obrigada. Fala um pouquinho pra gente onde que a gente pode te encontrar, onde quem tá ouvindo pode te encontrar. Pode me encontrar no Instagram, é @naline_grinkraut. Tem o meu livro, faço esse convite para todo mundo que quiser ler, que é o Casa Arrumada Vida Leve. E se quem ouviu o podcast quiser me dar um oi lá, me conta no Instagram como é que foi ouvir esse assunto. E foi muito bom esse papo, meninas. Eu adorei. É o que você falou, a gente, dá pra gente falar mais 2 horas, porque tem muitas. Eu nem tinha pensado o quanto tem de proximidade, mas acho que ainda tem muitas coisas semelhantes. A gente faz uma parte 2 depois. Faz uma parte 2. Foi muito Nossa. bom. Muito obrigada por ter vindo, Naline. E eu ainda vou ler seu livro. E aí eu vou te chamar no WhatsApp, no Insta. Combinado. Obrigada por ter vindo. Gostaram? Deem aí 5 estrelinhas, compartilhem, já sabem, façam esse podcast crescer junto com a gente. Tá bom? Um beijo e até daqui a 15 dias. Tchau! Tchau, gente. Tchau, meninas. Obrigada.